a gente vai ter um painel de jogos e desenvolvimento regional, potencializando a economia local, o que é muito importante. O nosso mediador vai ser o Marcelo Minucci e os convidados são Pedro Zambon, que é diretor do SaveGame.dev, João Bittar, político e entusiasta do mercado de inovação, Carolina Caravana, vice-presidente da Abra Games, Felipe Boom, curador da GameCon Talks, especialista em produção técnica de eventos de games e esportes, Vinícius Ribeiros, da Akiri Valley, Henrique Aleph Xavier, Liga Acreana de Esportes e fundador da Federação Acreana de Games e Tecnologia, Daricélio Soares, Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, coordenador de projeto Web Academy, Cristóvão Henrique, professor da UFAC, que é Strategic Director DRX no GeoLab, Regional Consultant Researcher at BID. Bom, vocês são muito rápidos, gente. O que é isso? Maravilhoso! Já entraram todo mundo? Então, uma salva de palmas para os nossos participantes! Hoje a gente vai ter uma discussão de como a indústria de jogos pode impulsionar o desenvolvimento regional, com foco na criação de empregos, atração de investimentos e promoção da cultura local. Será explorada a situação atual do setor de jogos na região norte do Brasil, as oportunidades e os desafios específicos da região e exemplos de sucesso de outros locais ao redor do mundo. Então, sem mais delongas, Marcelo, por gentileza, lança a braba. Obrigado, Bá. E aí, gente, bom dia! Aqui, só gente cabeção, gente. Só gente com muita inteligência, hein? Né? Vai ser legal, gente, vocês vão gostar. Até porque vai dar uma perspectiva de vocês de como pensar com essa palestra fantástica do Olímpio que a gente teve agora. Deu um vislumbre de que realmente é possível transformar a própria jornada ali, né? Usando os games como essa plataforma. E aqui a gente tem vários profissionais que podem ajudá-los a encontrar o caminho aí. Eu acredito que a gente vai ter uma discussão bem rica em cima disso. Então, primeiro, agradeço a vocês. Meu nome é Marcelo Minucci, eu sou um dos idealizadores, fundadores e curador da GameCon, né? E a nossa conversa aqui, como é muita gente, a gente vai fazer um bate-bola para gerar uma conversa efetivamente, né? E não ficar aquele negócio meio monótono que no final vocês estão todos dormindo. Então, eu vou começar com uma questão que eu vou jogar para a galera, né? Já vou jogar uma polêmica, não? Vamos começar desse jeito? Acho que é uma boa polêmica, né? Gente, é possível desenvolver a indústria de games no Acre? Quem quer começar? Bom, gente, bom dia. Pedro Zambon me apresentando aqui para vocês. Sou consultor pesquisador na indústria de games e eu vou começar o debate, né? Porque eu tenho trabalhado vendo vários ecossistemas no Brasil e no mundo e pensando o desenvolvimento deles, né? E uma coisa que é legal da indústria de games dá para fazer jogo em qualquer lugar, né? Eu acho que o exemplo do Olímpio já deve ter animado vocês sobre essa possibilidade. E para fomentar essa questão, tem uma coisa que a indústria de games precisa para existir. Talvez duas, né? Computador, porque precisa desenvolver o jogo na ferramenta, né, computador. Mas a principal coisa que o mundo inteiro, inclusive, está procurando são vocês. Talentos jovens querendo trabalhar na indústria de games. Quando a gente vê a Finlândia, o que acontece com a Finlândia, o que acontece com o Canadá, o que acontece com a Inglaterra, não tem mais jovem disponível para trabalhar. Eles têm que buscar jovem de outros lugares. Tem algum jovem aqui que queria trabalhar com games? Levanta a mão. Vocês são o tesouro da indústria de games que estão sendo procurados, né, para trabalhar nessa indústria. Então, qualquer lugar que tenham talentos, não só de programação, mas de arte, design, administração, comunicação, esse lugar tem potencial de ter uma indústria. Só que o que falta para esse lugar se desenvolver, e aí eu já passo a palavra para os nossos colegas. Falta acesso a conhecimento específico, que não é fácil, porque é um setor específico que não está por aí, principalmente em língua portuguesa, né? Não tem esse conhecimento fácil e sistematizado. E falta a infraestrutura básica, né? De equipamentos, etc., que a gente sabe também que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de acesso.
Então, conhecimento e o básico de infraestrutura é o ponto inicial. E para jogar um tempero nisso, não existe um lugar no mundo que a indústria de games se desenvolveu, de que eu vi, que não teve atuação direta de política pública de Estado, né? Então, todos esses lugares que tem indústria de games, tinha lá política pública envolvida. Então, essa é uma outra senha. Legal, Pedro. Vocês perceberam, né, gente? Tem alguns caminhos aqui que a gente pode explorar. E quando vocês se imaginam nessa indústria de games, sem precisar sair da terra de vocês, sem precisar sair do Acre, né, conseguir atender o resto demandas fora daqui, né? A Finlândia, o Olímpio deixou muito claro, né? Quando você olha para lá, na verdade eles não produzem para o mercado local, eles produzem globalmente. Então vocês podem também entrar nesse ecossistema aqui e construir uma carreira. Vou pegar um ponto aqui. Quer colocar? Olá, Vamos professor. lá. Primeiramente, bom dia. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu sou professor de geografia, né? Quando está ali desenvolvimento regional e recebi o convite, eu fiquei entusiasmado para poder falar sobre esse tema que eu gosto muito. Inclusive, estava jogando Mortal Kombat 1, que está lindo o jogo, né? Mas para trazer para a nossa realidade, tem que entender um pouco assim que o estado do Acre, ele sempre foi um estado esquecido, né? É um estado que tem 123 anos de idade. E há 2 anos a gente conseguiu conectar esse estado ao restante da malha terrestre do país, que é a ponte do Abunã. Vamos pensar assim? Então, de questão de infraestrutura básica, né? Da onde vem a internet nossa? Vem do Leão ali, que está em Porto Velho. De onde vem a energia elétrica? Está em Porto Velho. Então, e aí eu concordo com o colega, que não há uma estratégia de desenvolvimento de games ou de um ecossistema de inovação que passe pela a questão de desenvolvimento de games se não passe por uma política pública séria e, aí sim, da geografia, territorializada, né? E aí, assim, caminho para poder compartilhar com vocês, eu sempre falo isso quando eu sou convidado para falar sobre inovação, nesses espaços. Eu sou de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, viu? Não é no Mato Grosso, não. Tá? E lá, nessas minhas andanças nesse Brasilzão afora, falando sobre inovação, quando eu cheguei aqui, tinha muito essa impressão de que vamos falar sobre inovação, vamos criar um drone, vamos criar um transformer, vamos criar um pirarucu transformer, que eu costumo chamar, entendeu? Inovar é um processo simples. Então, cada um de nós, quando a gente fala assim, olha, a indústria de games ao redor do mundo consegue ter essa capacidade, essa resiliência, né, que ela é de uma centelha dos territórios inovativos. É a capacidade de a gente se organizar. Aí tem que fazer a conta, e não é com os russos que a gente tem que acertar, é conosco mesmo, no sentido de desenhar uma política pública efetiva. Nesse caminho, eu acho que nessa hora é a chave da resposta. Capturar, entender a capacidade de cada um, eu acho que um evento como esse acho que marca, né? E entender também que o mundo mudou, né? Do mesmo jeito que a gente conectou o estado do Acre 121 anos depois, as mudanças climáticas estão aí, a adaptação das mudanças climáticas estão aí. Então, a gente tem que criar ferramentas que aí tragam as pessoas, os mais jovens, para que essa geração e a próxima entenda as urgências que vêm para esse mundo, que nasce aí com as mudanças climáticas. E eu acho que a questão dos games e o desenvolvimento, aliás, a inovação e os games, é essa peça fundamental dentro desse cenário. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Para a gente poder começar a nossa conversa hoje. Gostei aí, professor Cristóvão. E aí, fazendo uma ponte entre a sua fala e a fala que o Pedro teve, essa questão da política pública está na fala dos dois, né? Dessa relevância do papel da política pública. O que a gente vê muito, né? A gente vê um monte de casos de sucesso, inclusive falando lá de Finlândia, Suécia, né? Isso, às vezes, me incomoda um pouquinho e eu queria a opinião de vocês. Por quê? Então, é só pegar a estratégia do Vale do Silício e aplicar aqui? É só pegar a estratégia da Finlândia e colocar aqui? E a gente seremos igual os finlandeses? Seremos igual o pessoal da Califórnia? Vocês pensam sobre isso? Quem que me ajuda aí? Eu posso pegar essa. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Carolina. Tá baixo, né? Tá um pouco baixo. Alô, tá me ouvindo melhor? Ficou bom, né? Eu sou a Carolina, sou vice-presidente da Abra Games. E a Abra Games é a associação nacional, né? E nós temos um conselho na Abra Games que são das associações regionais. E tem 17 associações regionais, ou seja, tem 17 estados brasileiros já com uma indústria organizada.
Então, e é exatamente essa questão que você levantou. A gente não consegue pegar o exemplo de São Paulo e né, pegar ele inteiro e colocar ele no Pará, por exemplo. A gente não consegue pegar o do Ceará e fazer na Bahia. Então, mas a gente consegue usar casos que deram certo como ponto de partida para ver nos estados, nos outros estados, o que dá para fazer ali dentro, pensando na mesma estratégia, pensando no mesmo objetivo, né, final. A gente quer chegar, por exemplo, e fomentar a geração de talentos, aí a gente vai fazer mais ou menos o mesmo tipo de ideia. Mas o processo vai ser provavelmente diferente, vai acionar secretarias diferentes, vai acionar instituições diferentes dentro do Estado, e às vezes vai incluir, tem Estado que inclui, por exemplo, o jogo de tabuleiro junto com o jogo eletrônico, vai ter Estado que vai incluir esporte junto com o jogo eletrônico. Então, vai depender do lugar, tem que ser regionalizado, senão não vai funcionar. E uma outra coisa muito específica, além, obviamente, da vontade política, né? E aí a vontade política, eu estou entendendo que aqui a gente já possui, né, o próprio evento existir, enfim, existe também a base. Quem é a base? Vou jogar a bola novamente para o público, né? Assim, a base é a população. Os jovens precisam demandar isso. Você tem que chegar para a professora e falar: professora, eu estava vendo uma palestra de jogos, eu queria desenvolver. A escola tem alguma coisa nesse sentido? Aí a professora joga para a diretora joga para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação conversa com a Secretaria de Tecnologia, entendeu? Então, a gente precisa subir esse problema. Vocês precisam subir esse problema. Sobe o problema. A gente vai ter que se coçar, entende? Para poder resolver. A gente vai conseguir acionar. Já tem várias pessoas aqui que estão ouvindo e vão ter respostas prontas para devolver. Ah, não, fala que tem. Vai ter o curso tal, vai ter um laboratório, tem uma incubadora, tem uma federação, tem uma associação. E daí vai. Então, a vontade e a organização precisa vir, precisa ter a demanda. É sempre melhor. Ah, não vou tentar, não. Mó é difícil, não vai ter. Vão dizer que não tem, vão dizer que é longe, vão dizer que... Não importa. Porque esse ano pode não ter, no ano que vem eles vão começar a fazer, daqui a 2 anos vai ter. Então, é assim que começa, a gente precisa ir atrás. A questão que o Olímpio colocou foi muito relevante. As associações, as organizações, elas conseguem levantar muito mais força do que uma pessoa física. Uma pessoa física sai daqui. Se a gente quiser que tenham vários, né, se daqui a pouco, sei lá, o seu irmão pequenininho vai querer trabalhar com jogos, precisa ter empresa. Então, pode ser a sua. Faz a sua empresa. Daqui a uns anos, você contrata seu irmão. Sabe? Tipo, existe essa possibilidade. Existe espaço para ter mais empresas no Brasil. Não estamos saturados de empresas no Brasil. A gente pode ter muito mais empresas no Brasil. Vocês podem fazer. É difícil? É difícil qualquer trabalho. Qualquer empresa no Brasil é difícil. Não é porque é jogo que vai ser mais difícil. É possível, é viável. Existem, hoje em dia, uma rede de conexão de outras associações. Meu Deus, tem uma... É o ataque, não, já voou, foi embora. Era uma borboleta, eu acho. Eu vou pensar que era uma borboleta. Mas está tudo bem. Sobreviveu. Ela pousou na minha cabeça. Mas então é isso, né? A borboleta aqui que eu parasse de falar. É só isso. Vamos todo mundo demandar, porque pela demanda a gente gera a organização. E a organização, ela é mais forte e ela tem mais relevância quando a gente vai pleitear esses avanços, essas melhorias, essa infraestrutura. Tá bom, gente? Obrigada. Legal, Carol. Ótimos pontos. Eu vou depois fazer a bola rodar um pouquinho, mas o professor Darcelo quer fazer um complemento ali, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Darcélio, também sou professor aqui da UFAC, da área de computação. E legal ouvir o Cristóvão falar, os colegas, assim, vários pontos interessantes. Eu achei alguma convergência aqui para contribuir também. Que, pouco fora da curva, eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional em 2012. Quer dizer, finalizei em 2012. Na época, a gente falava como um motor para desenvolvimento regional, local,
era a gente tratar algumas coisas de tecnologia voltado para governo eletrônico, né? E hoje a gente já está num caminho bem distante, legal. E o que o colega falou anteriormente também, além de políticas públicas, né, 2 requisitos básicos para desenvolvimento da indústria de jogos, que é ter tecnologia, mas também é ter recursos humanos. E aqui na UFAC a gente começou recentemente uma iniciativa, também por incentivo de política pública, que é através da lei de informática, né, o pessoal que está aqui no contexto da Zona Franca de Manaus entende bem. Muito embora seja uma lei com quase 30 anos de existência, ela chegou aqui no Acre em 2022. Né, e nós temos um projeto aqui em parceria com a Motorola, que é um projeto de capacitação em desenvolvimento web full stack, que chama Web Academy, né? E nós temos aqui, inclusive, alguns alunos ou ex-alunos da Web Academy, o pessoal levantar a mão aí, e eu vi que vários deles falaram que querem trabalhar com jogos, né? E hoje a gente tem vários cases legais de desenvolvimento de recursos humanos que estão trabalhando, né, na indústria, e estão aqui no Acre, né? Então, sem precisar sair daqui, conhecendo novas tecnologias, ajudando a reduzir um gap que a gente reconhece que tem na formação entre a academia e a indústria, né? E a gente tem atacado alguns desses pontos. Então, talvez seja uma primeira semente, a gente sabe que está correlacionado, desenvolvimento web, sobretudo a parte de front-end, né? Que a gente desenvolve bastante essas habilidades. Acompanhei um pouquinho da palestra anterior, do Olímpio, então ele falando de várias stacks, mas, por exemplo, de soft skills, que a gente precisa desenvolver, e isso é muito carente aqui ainda. A gente tem tentado cumprir isso, além da parte técnica. Por exemplo, o Web Academy ele oferece aulas de inglês para os nossos alunos, né? Que às vezes ali não tem uma base muito forte, então a gente tem tentado atuar, e eu acho que isso pode ser um importante requisito, né, para chegar a um patamar legal de desenvolvimento da indústria de games aqui no Acre. Legal, professor. Essa questão, né, que você complementou, a questão do... Já responde um pouco essa questão da vontade política que a gente está falando. Só a Gamecom aqui já demonstra isso. A gente tem o apoio da secretaria, a própria UFAC, né, com representantes aqui, o senador Bittar também, com todo o apoio dando. Então, a gente vê uma vontade política. Mas eu queria jogar a bola um pouco agora, até para explorar um pouco esse tema, porque na fala de vários de vocês apontaram para a questão das políticas públicas e o papel disso, tá? João, queria jogar a bola para você agora. A gente vê hoje uma estruturação intencional de gerar esses gatilhos, né, para fazer esse fomento da indústria de games no Acre, né? Como você enxerga isso? Para o presente é como se fosse uma sementinha, né? Mas como você enxerga isso do hoje para o amanhã, tá? Eita, esse aqui tá alto. Foi bom. Bom dia a todos. Meu nome é João Bittar, eu sou filho do senador Márcio Bittar. Através de uma emenda nossa que esse evento está acontecendo. Então, espero que vocês estejam gostando bastante do evento, porque se estiverem gostando e Deus permitir, nós podemos fazer outros e outros e outros e continuar a construção de toda essa cadeia aqui no estado do Acre. Meu amigo, é interessante, porque esse evento, ele nasceu principalmente da minha paixão por jogos, né? Foi eu que fiquei no ouvido do meu pai, vamos investir, coloca o dinheiro, faz lá. Depois que eu comecei a estudar, o evento me trouxe subsídio para entender um pouco mais como funciona a cadeia de games. E um evento que nasceu de uma paixão infantil minha, né, que vem lá de criança, acabou se transformando em outra coisa. Hoje eu enxergo esse evento, assim como você falou, uma semente plantada para a gente criar oportunidade para vocês. Porque, gente, nós todos aqui moramos no mesmo Acre. O mesmo Acre que eu moro, é o Acre que vocês moram. E eu sei as dificuldades que a gente passa aqui. Desemprego, falta de perspectiva. E convenhamos, hoje, vocês, se não tiverem oportunidade, a facção vai bater na porta. Essa molecada aqui vai ser assediada por facção criminosa. E cabe a nós, como políticos, dar a vocês uma alternativa. Porque não existe dinheiro fácil na vida. Não existe dinheiro fácil. Então, que Deus permita que isso aqui transforme-se no futuro de vocês. Porque quando vocês estiverem descrentes de si mesmos, lembrem-se, Deus não está e nós também não estamos. Então, gente,
prestem muita atenção em tudo que for dito aqui. Captem, absorvam, porque isso aqui não é um evento só para quem gosta de jogar. Isso aqui é um evento para quem quer viver disso. Então aproveitem, porque quem sabe no futuro vocês podem estar até sustentando o pai de vocês. Então aproveitem muito o evento e fiquem todos com Deus. Legal, João. Fala. Vocês percebem, gente, que existem movimentos, incentivos, apoio, a gente consegue, o evento aqui é um exemplo disso, né? Essas outras iniciativas que foram colocadas aí, dão as oportunidades para todos, né? Mas abraçar a oportunidade está com vocês aí. Então, muito bem colocado. A gente só consegue chegar até a metade do caminho, a outra metade é com vocês, gente. É isso aí. A gente vai estar junto, tá? A gente não vai jogar agora e largar vocês, não. Inclusive, a gente tem várias iniciativas. A gente já colocou algumas vezes, a gente está com a agência Collab. Pô, quero produzir conteúdo para games. Quero produzir conteúdo do evento, né? A gente está com a agência Collab, a gente tem fotógrafo, tem editor de vídeo, toda uma estrutura aqui que pode ajudar vocês a produzir esse conteúdo, né? Porque na indústria de games não é só desenvolvedor, né? Você pode trabalhar em outras cadeias, né? Normalmente os mais conhecidos são os influencers, né? Mas você pode trabalhar em outros espaços da cadeia. Legal, João. Conectando esse ponto aqui, eu vou fazer duas perguntas aqui para ligar as reflexões, tanto do Aleph quanto do Felipe, tá? E aí vocês me ajudam a responder. O Felipe, ele atua dentro da estrutura, né, de organização de eventos, de campeonatos, esportes eletrônicos, só que lá em São Paulo. Eu queria que ele colocasse um pouquinho, depois eu vou jogar a bola pro Aleph, concluir como isso daí pode se refletir aqui para o Acre. Quais elementos, Felipe, você enxerga como sendo elementos importantes dos aprendizados da sua carreira aí, que já tem um tempo, né? Você chegou quando tudo era mato também, que são importantes e que podem ser trazidos aqui pro Acre. Bom dia a todos, meu nome é Felipe. O professor falou um pouco sobre soft skills e hard skills. Eu acho que isso traduzindo para o pessoal, são habilidades que você usa em quase todos os trabalhos que você vai realizar. E os hard skills são habilidades mais complexas, direcionadas a coisas muito mais específicas, profissionalmente falando. Dentro do esporte eletrônico, ele se desenvolveu em São Paulo há 12 anos mais ou menos para cá. Ele veio crescendo bastante. Muitos de vocês devem acompanhar pela internet campeonatos, torneios de grande porte, League of Legends, Free Fire, que vem acontecendo lá fora. Alguns desses torneios eu estive à frente da produção e eu acompanhei nos últimos 12 anos essa evolução. Lá atrás, há 12 anos, a gente também não tinha alguns dos conhecimentos de hard skills, esses conhecimentos específicos. Por exemplo, na parte de produção audiovisual, só existia o pessoal de televisão, que fazia televisão nos canais de TV, Globo, SBT, e eles não sabiam fazer games. Então, a gente tinha que ter um pouco do conhecimento que eles tinham e um pouco do conhecimento de games, que não havia essa informação no ambiente. A gente não tinha acesso a essa informação. A gente assistia os torneios internacionais e, a partir dessa visão de como será que eles estão fazendo isso? Como será que eles mostram o jogo na tela? São detalhes simples que fizeram com que a gente fosse atrás dessa informação. E só foi possível adquirir essa informação por causa de 2 fatores. O primeiro foi a internet e o segundo foi soft skills, que é as habilidades gerais. Falar inglês foi muito importante para todo mundo que trabalhou no segmento lá no começo, porque a gente tinha que ir atrás das informações e as informações estavam em inglês na internet. Então, hoje, já existem informações em português para alguns aspectos das habilidades específicas, mas é importante ter essas habilidades gerais. Eu estava conversando com ele aqui nos bastidores sobre os torneios locais que estão sendo promovidos. Ele falou que evoluiu muito o cenário nos últimos 2 anos. E essa organização que eles vêm fazendo foi muito em cima de soft skills que as pessoas por trás têm, de observar o que está sendo feito lá fora. Aí, como eu falo lá fora, São Paulo ou até a nível internacional, ter mais ou menos uma ideia de como fazer a partir de análise e estudo e tentar aplicar
primeiro testando e depois na prática, colocando em prática as coisas para elas acontecerem. Eu vou até abrir a palavra um pouco, porque ele fala sobre a experiência dele nesse sentido. Porque isso daí, Felipe, você colocou alguns pontos importantes. Essa questão, gente, quando o Felipe fala de soft skill, não sei se vocês sabem o que é essa habilidade, né? São as habilidades que, por exemplo, criatividade, a capacidade que você tem de resolver problemas, né? Tudo isso, você fala, serve para qualquer profissão. Mas quando você fala da indústria de games, isso é fundamental. Por quê? A indústria de games é uma indústria criativa. Então você precisa dessas competências para poder navegar, né? Vocês viram o Olímpio aqui? Pô, o Olímpio fez sucesso, porque a gente não para de citar ele, hein? Cadê ele? Tá indo aí? Ó, ficou no nosso coração aí. Vocês viram a quantidade, os desenhos, as animações? Tem que ter criatividade ali? Muita criatividade. Como ele colocou, pô, eu faço desenho no caderno aí. Como eu transformo essa minha habilidade, essa minha aptidão para a indústria de games, né? Para levar isso para a indústria de games. E o Felipe reforçou, né? Essas capacidades são importantes para você entrar, né? E criatividade está na alma do brasileiro, né? Do acreano também, então é um ponto importante. Agora vamos fazer, Aleph, para você pegar essa bola do Felipe aí. Qual a iniciativa que está sendo feita aqui, que você está à frente, aqui no Acre, para ajudar a traduzir esses elementos para a vida, causar impacto, né, na vida dessas pessoas aí, ajudar nesse caminho, hein? Bom dia, eu sou o Aleph, eu venho atuando no mercado aqui no estado desde 2021, a gente começou com a Liga Acreana. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? No microfone. Então, não sei se vocês tinham me ouvido bem antes, né? Eu sou o Aleph, eu atuo no mercado de games aqui desde 2021. A gente começou fazendo campeonatos pela Liga Acreana de Esportes. A gente já vem fazendo diversas edições. Recentemente a gente esteve na Expo Acre, já com essa iniciativa com o setor público, né? Junto com a Secretaria, a Sexte. No presente momento a gente vem fundando a Federação Acreana de Games. E a gente tem um diferencial que a gente observa até mesmo para as demais federações estaduais, que é ter essa atenção equiparada tanto do esporte eletrônico quanto do desenvolvimento de games. Ontem foi apresentado aqui pela Carolina o índice de desenvolvimento pelas regiões do país, e a região norte é apenas 2%. E se falando de habilidade, né, eu acho que algo que é essencial é a percepção de necessidade. A região norte ela é muito rica de cultura, rica de talentos. Então, a gente tem um público para consumir também. Nunca faltou, por exemplo, a gente está a fim de fazer um campeonato, um projeto, nunca faltou público, gente para participar, os jogadores. Então, há esse interesse da população. Então, vejo que uma coisa que é exigência da parte de nós que está querendo produzir algo é essa percepção das necessidades. Então, se tem o público, se tem o interesse, é essencial também que para que não venha a haver escassez de oportunidades, para que a juventude não tenha que ir para a vida do crime, né? Porque na falta de oportunidade, na falta da juventude fazer aquilo que ela gosta, a forma mais fácil de ela ganhar dinheiro, de ela viver, é a que ela vai acabar seguindo. E a vida do crime está aí, né? Está assediando a juventude. Então, para que a juventude possa viver daquilo que ela gosta, para que a vida do crime não venha a ser uma alternativa essencial, né? Que a gente venha estar fomentando essa paixão, que ela existe em todo o país, mundialmente. O mercado de games é muito grande, né? E nada melhor do que viver daquilo que a gente gosta. Então, até questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento pessoal, profissional, é muito importante esse mercado. E o nosso estado, ele tem muita gente querendo trabalhar. Eu tenho uma comunidade, pessoas à disposição até mesmo de forma voluntária. A gente já realizou bastante projetos, eventos, e a galera ali de forma voluntária. Então, e a galera também, o público ali para assistir, o público para competir,
A gente vem, nesse período, né, nesse presente momento, tendo uma atenção maior do setor público. Mas por um longo período a gente se virava do jeito que dava, era na gambiarra, era ali no voluntariado. Então, e a gente foi se virando e graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de ter eventos como esse, de ter essa visibilidade de fora, né, de, lá no Acre está acontecendo, lá eles estão se organizando, especialistas estão vindo, trazendo conhecimento técnico, né, específico do mercado, que era algo que a gente nunca tinha tido. Essa de especialistas virem trazer conhecimento para a gente, isso é fundamental, é um marco para a gente. E muito importante, né, para que tanto a juventude, tanto o nosso público veja que pessoas lá fora vivem e vivem bem disso. E pessoas empregam outras pessoas, giram a economia, né, potencializam os estados. O nosso estado ele precisa muito disso. Em questão de competitividade, o nosso estado está bem abaixo, ele é o último. Então, é uma necessidade que passa a ser uma oportunidade. Então, o nosso estado está sedento de inovação e de se tornar mais competitivo. Então, cabe a gente a ver isso, poxa, o estado precisa de mim, eu preciso criar, eu preciso colocar aquelas ideias que estão só na minha mente, passar para o papel e buscar a oportunidade de praticá-la. Então, eu sou um exemplo de que eu não comecei quando eu tive apoio, não comecei quando eu tive estrutura. A gente começou do jeito que dava. A gente não esperou, agora está favorável para a gente começar, não. A gente começou, graças a Deus, hoje está muito melhor. A gente tem um apoio muito melhor, muito maior, né? Para estar realizando nossos projetos, para agora estar começando com a Liga Acreana, já com o diálogo, já com o setor público. Esse é o grande intuito, né, da federação, é a gente ter esse diálogo, é a gente mostrar para o setor público os caminhos, as demandas que a gente tem. Já temos equipes, né, que competem com certa regularidade nossos campeonatos, mas a gente também tem estúdio já. Tem estúdio de desenvolvimento de games no ecossistema da federação, a KG Game, que é um estúdio que tem ali como proprietário o nosso diretor de desenvolvimento de games e animação. Então, a gente equipara essa atenção, esse valor, tanto para o esporte eletrônico quanto para o desenvolvimento, porque existe sim, aqui no nosso estado, existem pessoas dispostas a começar a desenvolver. Eu vejo que uma coisa que faltava antes era essa integração entre pessoas que querem e têm um interesse comum. E a atividade de desenvolvimento de games precisa muito disso, dessa integração, porque a gente já tem uma atividade contínua no esporte eletrônico, a gente já tem as equipes, já existe torcida, rivalidade, mas a atividade de desenvolvimento de games, ela necessita muito dessa integração, ter pessoas como a Caroline também, a galera que já vive do desenvolvimento, é essencial aqui pra gente, sabe? Antes mesmo do evento, antes de saber que vocês iam estar aqui presente, principalmente a Abra Games, eu pesquisei e conheci sobre. E, chegar a ser anunciado o evento e ter a presença da Abra Games aqui foi demais mesmo. Saber que lá fora, a nível nacional, tem essa atenção para o nosso estado e espera esse desenvolvimento do nosso estado e a notoriedade que tem talento aqui também, uma perspectiva aqui no nosso estado, a gente poder repassar isso para a população que vai sim haver oportunidades, vai sim haver as atividades nessa paixão que é para a juventude, que é o mercado de games. Legal, bacana, hein? Dá até para revisitar. Gente, os estudos que foram apresentados pela Carol ontem estão no site da Abra Games. Repete aí para a gente o site da Carol. Abra Games, www.abragames.org. Então, você vai lá e consegue ver todas as empresas que são associadas e afiliadas à Abra Games. A gente tem o maior prazer, assim, o motivo de eu estar aqui hoje é literalmente isso, assim, eu não saio daqui sem saber que vai ter uma sementinha
de uma organização que vai apoiar o desenvolvimento de jogos aqui nesse estado. Porque, está todo mundo fechado com esse compromisso, gente? Então Tamo, vai gente, ter. tamo fechado, hein? Já pode publicar que tem. Certo? Gente, legal. Então tá, ó. Tem informação? Tem. Vou passar. Vinícius, né? Aí, Vinícius. Gente, vamos lá. Só para consolidar, porque a gente teve várias falas aqui, né? Coisas importantes para a gente causar impacto no desenvolvimento da indústria, do mercado de games no Acre. Capturando um pouco o que todos falaram aqui, né? A gente tem vontade política, né? Políticas públicas, um ecossistema, né? Que eu vou passar a bola, que ajude a fomentar isso daí, organizações que mobilizem, formem as comunidades, gerem, né, a conexão entre isso, questões de habilidades, aptidões, desenvolvimentos, né? A gente tem gente da academia aqui dando esse vislumbre para a gente, né? Você tem que ter as competências, então a gente tem que focar também em educação. Então tem todo um conjunto. E tem uma parte importantíssima que o João colocou ali, que eu reforço, que é o seguinte: todos esses itens não fazem nada se você não estiver na equação, se a sua vontade não atingir ali a equação. A gente consegue mexer todos esses ponteiros, mas quem vai estar lá no meio, que são vocês, precisam se conectar e explorar essas oportunidades todas. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe. Você viu que eu fiz o resumão, né, Felipe? O Felipe é da Quiri, né, da Quiri Valley, e entende muito desse negócio de ecossistemas, né? E aí eu queria que você... Vinícius, desculpa. Pode chamar você de Vini? Claro. Ah, então tá bom. Eu sou íntimo, eu pego intimidade, que é uma beleza fácil. Vini, se apresenta rapidamente pra gente. E teria algum, disso tudo que eu falei, tem algum ponto que você acrescentaria? Claro. Vai lá. Pessoal, bom dia. Eu sou Vinícius Ribeiro, eu sou empreendedor, tenho uma startup de crédito, uma fintech, né, chamada WaterSpay. E além disso, em contrapartida, também sou líder de comunidade, né, nossa comunidade é a Quiri Valley. Né? Isso daqui tem muito a ver com o que a gente faz, com o que a gente trabalha dentro da comunidade. Né? A gente, no processo de formalização da comunidade, a gente precisava de uma missão. Qual vai ser a nossa missão agora, a partir de agora? Né? E aí a gente colocou exatamente isso, cara. Potencializar a economia local. Potencializar a economia criando através da inovação, da tecnologia e da ciência. Né? Então, isso daqui tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Acrescentando algumas coisas. E aí a gente, claro, né, a gente com aquela mente de empreendedor, aquela mente de inovação, de Mark Zuckerberg da vida, né? Vamos importar o modelo do Vale do Silício, lá da Califórnia, para cá. Vamos colocar isso aqui dentro do Acre, não sei o quê. Vamos atrás de investidor, vamos... Funciona depende isso sempre me incomodou, eu comentei, né? Exato. E aí, a gente vendo que esse modelo não dava certo, cara. Aqui é Acre, lá é Califórnia, outra coisa, outra parada. E aí, a gente fazendo essa validação, a gente chamou investidores, a gente achava que o nosso gargalo era dinheiro. A gente precisa de 100 mil para investir na startup, a gente precisa de 1 milhão para fazer rodada de investimento, investimento anjo, pré-seed, seed, não sei o quê. E aí, beleza, a gente viu que não precisava de dinheiro, né? Não era só isso que é o nosso gargalo. A gente vê que a gente precisa realmente, de fato, do ecossistema de inovação. A gente precisa do poder público, a gente precisa das universidades, né? A gente precisa das pessoas que trabalham com tecnologia de inovação, operando inovação de fato na área, né? Que está no pé no chão da fábrica, de fato, produzindo inovação. A gente precisa dessas pessoas formalizar tudo no ecossistema só. É um ciclo, né? Então, o que a gente estava fazendo? Tem um ecossistema, a comunidade de Quiri Valley ali, o pessoal os startupeiros, né? Os pré-Faria Limers. Aí tem a galera das universidades produzindo inovação, produzindo artigo científico, tem a galera do poder público que também está produzindo inovação. E aí, cadê o casamento dessa galera? Né? Cadê a comunidade, enfim, o ecossistema em si? Né? Então, uma coisa que deu certo também em Israel, que é um polo de inovação global, uma referência para o mundo todo, é justamente essa junção do poder público. Né? Do poder público não só com secretarias, com o governo em si, mas com as comunidades, com as universidades em si, né, que produzem inovação de fato. Né? Além disso, o que de fato a gente quer na comunidade do Quiri Valley, né, a partir desses anos, é potencializar a economia local através da tecnologia. Né? Uma coisa que a gente tem visto ultimamente desses dados, né,
que a economia é ainda muito... A economia de 30 anos atrás, 50 anos atrás é a mesma de hoje, sabe? É muito baseado no agro, é muito baseado na pecuária, né? Que não tem problema nenhum. Mas a gente quer desvincularizar isso, né? A gente quer trazer um novo panorama para a Amazônia, né? A gente quer mostrar uma nova Amazônia para o mundo agora. Vai ter a COP30 agora em Belém, né? E aí agora a pauta, uma das pautas da COP30 em Belém vai ter em 2025, é justamente mercado de inovação. Já tem pessoas preparando um material bacana, cases de sucessos bacanas para mostrar na COP30, né? E aí eu posso citar também o modelo do Amapá, né? A gente fala que o Acre não tem desenvolvimento porque o Acre é afastado, o Acre é isolado, o Acre não sei o quê. Aí tu pega o Amapá. O Amapá, hoje, ele tem um PIB quase de 1 bi, totalmente baseado em tecnologia, cara. Isso daí é um negócio incrível. Aí tu pega a infraestrutura do Amapá. Não tem estrada direta ligando ao Amapá. É totalmente isolado por rio. Não tinha internet banda larga até 2016. Eu conheci um cara que ele tem uma startup, uma das maiores consultechs da América Latina, que está no Amapá. Ele, para subir o banco de dados no servidor, ele tinha que ir até Belém com dinheiro que ele não tinha e com o perigo do banco de dados não subir, cara. E hoje o cara tem o maior consultec da América Latina, somente isso. E aí a gente vê qual é o nosso gargalo, né? A gente vê que não é só o dinheiro que a gente precisa, não é só a infraestrutura que a gente precisa, né? Que tem gente que começou com muito menos. A gente tem estrada, a gente tem a internet banda larga, né? A gente tem mais recursos do que ele tinha, né? Porque o pessoal do ecossistema tem, né? E aí, hoje em dia, a gente quer causar isso na comunidade, né? Se a gente pegar a comunidade pré e pós-pandemia, é totalmente outra coisa, né? Eu acredito que seja porque o mundo foi obrigado a se inovar, né? A se remodelar o seu modelo de negócio. Então, atualmente, a gente já está com 48 startups no Acre Valley, todas faturando, todas regulamentadas. A gente está com... Esse ano já foi rodada de investimento de R$1 milhão para 12 startups aqui. Tem mais rodada de investimento avaliado em 4 milhões até o final do ano. Então, tem dinheiro vindo e isso daí se deve muito porque a gente está soube casar, né? Soube casar o poder público, soube casar a Suframa, por exemplo, a gente soube casar as universidades em si. Muitas startups que estão no Acre Valley surgiram daqui da UFAC, surgiram das universidades, né? Então, é totalmente importante a gente fazer esse casamento, né? Essa complementação. Então, é isso. Muito obrigado, hein? Legal. Vini, olha que bacana, gente. Marcelo, o Vini colocou essa questão do... Marcelo, é uma coisa que é importante, na esteira disso que o Vini está dizendo, e o professor disse que a lei da informática chegou aqui no Acre em 2022, né, professor? E aí eu conheci esse cara eu conheci acho, uns 3 meses atrás, o Aleph, num desses podcasts de inovação com a Mariana Tavares. E nessa oportunidade ele estava falando sobre games, todo entusiasmado. Eu falei, eu vou conversar com esse cara no Instagram, né? E aí a gente, aqui na universidade, tem um grupo de pesquisa, né, o Geolab. E aí que nasceu dentro dessa iniciativa do Inova Amazônia e depois a gente constituiu, né, a primeira ICT, né, a Instituição Científica Tecnológica de Inovação de Direito Privado do Estado do Acre, pensando essa questão. E aí eu peguei e falei assim, eu vou conversar com esse cara, eu vou levar lá para o Geolab, né? Criamos uma divisão de games. E aí agora a gente está indo para a COP 28 lá em Dubai, apresentar também o que a gente está construindo, que é o Amazon Fall, né, que a gente criou um jogo, a Capivara Neuza, que dá umas andadas na Amazônia, cai um raio e com agrotóxicos e determinadas questões ela se antropoformiza, né? E aí tem os desafios dentro da Amazônia. E aí também tem o Climageddon, que é o Climagedon, importada a ideia lá do Armagedon, que isso tudo capitaneado por esse cara aí, ó, lá no Instituto, né? Capitaneado por eles lá, e dentro de uma característica de que o Vini está falando. Isso nasce, né? O Geolab nasce dentro de uma iniciativa do Inova Amazônia, e aí a gente desenha uma instituição nova, né, que não está nos moldes das startups, mas a gente consegue aí dar esses saltos, esse Climagedon que a gente está desenhando lá, e bate a cabeça e briga e volta, para a gente poder entender aí, é uma coisa muito localizada aqui. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Daqui 6 meses a gente tem as alagações do estado do Acre, e aí eu tenho certeza que as pessoas que estão lá na beira do rio não têm noção do que está por vir, né? Porque as mudanças climáticas é uma questão premente na vida delas.
E aí o Climageddon utiliza o óculos de realidade aumentada e o óculos de realidade aumentada e também o óculos VR, no caso, né? Para poder ensinar as pessoas que estão nas áreas de risco. Né? Como será hoje com o Rio Baixo, vocês que são de São Paulo, eu sou de Mato Grosso do Sul, mas eu moro aqui há tempo suficiente para saber que o rio está baixo agora. Né? Mas quando o rio enche com uma velocidade muito grande e as pessoas ficam desalojadas, né? E aí desabrigadas. E aí é para levar para as escolas, para mostrar para esse moleque no óculos de realidade virtual, né, como ficaria o lugar, a cidade dele, o bairro dele. E aí, esse cara que está construindo lá, eu acho que passa dentro dessa ideia de ecossistema, de construção de uma habilidade técnica, científica, alinhada dentro de um contexto e de uma vontade política também, como o João diz lá na ponta. Mas aí é sobre pessoas, né? É sobre lugares. Certa vez eu fiz uma apresentação aqui, as pessoas perguntaram assim, mas qual que é a inovação que você traz? Não, eu trago as pessoas. Né? Aí juntou esse rapaz aqui, tem o pessoal lá de Foz do Iguaçu, tem o pessoal do Ceará, que junta tudo lá numa plataforma online e fica brigando até de madrugada e desenhar um projeto. E aí a gente está indo para a COP agora dia 30 de novembro, apresentar o projeto lá, né, em Dubai, para poder falar que a gente consegue fazer tecnologia, desempenhar fundamentalmente, desenvolver, melhor dizendo, fundamentalmente as pessoas, que eu acho que esse é o grande big deal que o nosso tempo tem. E aí, para cada uma dessas pessoas das escolas que estão aqui, não é, parece um monte de falatório, esse monte de gente chata falando aqui sobre os games e tal, mas é a vida dessa geração e da próxima que está em jogo, nesse momento da adaptação das mudanças climáticas. E aí eu acho que a indústria de games, ela tem toda a capacidade e a ferramenta, a chave da resposta para esses desafios que são colocados para nós. E aí, para terminar, eu sempre gosto, como eu sou um moleque velho, eu sou um cara velho, eu gostava daquele desenho do Capitão Planeta, lembra? Água, terra, não sei o quê. E aí ele juntava, era um desenho para os mais jovens, era um desenho animado que ele juntava os elementos da Terra, né? E aí ele vinha e salvava o planeta. Nessa ocasião a gente não tem que salvar o planeta em lugar nenhum. A gente tem que salvar a nossa pele, que o planeta vai ficar muito bem aqui. E aí eu acho que as ferramentas de game são a gamificação, que esse menino está me ensinando bastante, são as ferramentas que a gente precisa nesta hora. Eu acho que é esse caminho. Legal, professor. Excelente, né? Aí complementou bastante o que o Vini, agora meu íntimo ali, colocou, a questão do ecossistema, vários dos pontos. Sim, o ecossistema que faz essa dinâmica desses vários elementos, né, funcionarem. E só o ecossistema ajeitado pode dar respostas para problemas do mundo real, que são esses daí. Inclusive, até reforçando, gente, a essência da Gamescom, ela nasceu para ser uma alavancadora de soluções que vêm do mundo dos jogos para resolver problemas do mundo real. Tá? Então, essa conexão que a gente faz, entretenimento é legal pra caramba, jogar, se divertir é bacana, mas como a gente usa essa energia toda para catalisar essa resolução, né, de problemas. Para fechar, gente, o Pedro quer só dar uma palavrinha aqui, porque ele está de promoter do próximo, vamos dar uma palestra? Vai lá. Não, o que eu ia falar é que, assim, de tudo isso que a gente está falando, literalmente criar oportunidades para pessoas daqui poderem trabalhar com games, com o que elas gostam, sem ter que sair daqui. Uma das coisas que eu menos gosto, uma das coisas que eu mais odeio ouvir nessa indústria é alguém que está trabalhando lá fora do país, ou às vezes daqui, foi para São Paulo, alguma coisa assim, e fala assim, que é o jeito, né? Se alguém quiser mudar daqui para trabalhar com games, legal, mas que não seja porque é o único caminho. Que existam caminhos para você continuar aqui, ter tua empresa aqui, fazer teu jogo aqui, e não é sobre dinheiro, né? Parece falta de dinheiro, não é falta de dinheiro, porque não é jogar um monte de dinheiro que naturalmente vai brotar uma indústria. Precisa ter comunidade, precisa ter capacitação, precisa ter universidade, precisa ter talento, é todo esse conjunto trabalhando junto, né? E isso depende também do setor se organizar localmente. Então o teu trabalho é fundamental nesse sentido, né? E do resto das pessoas que querem trabalhar com games, de se juntar para fazer essas trocas, né? E o primeiro passo precisa ser dado, né? De conhecimento, de se explorar,
de ver se existe uma carreira para vocês dentro disso, né? Então, levanto a bola justamente para a oportunidade que vocês vão ter, fiquem aqui para ouvir a próxima palestra, porque esse programa de GovTech, né, que a Gamecom está organizando, é uma oportunidade de primeiro passo para vocês poderem vivenciar a indústria de games, poderem aprender sobre esse universo de games, sem ter que gastar recursos próprios com isso, pelo contrário, tendo toda a infraestrutura para aprender, para viver isso, e quem sabe desses grupos que estão criando esses projetos aí para GovTech, que vocês vão conseguir criar os primeiros estúdios formais, CNPJs, quem sabe, né, empresas como a do Olímpio que falou antes de mim. Então esse é o caminho, essa importância. Só queria fechar falando uma coisa que já existe muita coisa de jogos no Brasil, já existe muitos exemplos de desenvolvimento de ecossistema dentro do Brasil. A indústria de jogos do Brasil, ela é organizada, existem muitas pontes. Eu pessoalmente vou deixar muitas pontes aqui. Tira uma foto e cobra essa galera, sabe? Entende? É meio que isso que eu estou falando. De hoje para o ano que vem tem que estar isso e mais um pouquinho. Mas só vai acontecer de novo se houver essa cobrança, se houver essa participação. Meninas, pelo amor de Deus, vem fazer jogo. Certo? Legal, gente. Ouviram, gente? Meninas, meninos também, todo mundo, na verdade. Né? Mais meninas. Mais... 51% do consumo é de mulheres. Por favor. E você sabe, Carol, que isso daí não é de hoje. Eu lembro que lá, quando eu comecei na indústria de games, lá em 2005, 2006, você pegava a audiência dos jogos, principalmente web games, a grande maioria eram mulheres que jogavam. Não é no mundo, assim, globalmente isso é uma tendência, mas não é em todo o país que isso acontece. Mas no Brasil, há anos, 52, 53, 51, depende do ano, mas é sempre mais de 50%. É isso aí. Não só consumam games, exatamente, produzam games. Venham fazer também. É isso aí. Gente, obrigado. Teremos uma palestra fantástica, incrível aí. O Pedro colocou aqui, realmente ouçam, porque dá o caminho das pedras. Pô, quero trabalhar com esse negócio. Só tenho ideias, é o que a gente precisa. A gente precisa das ideias. O resto, deixa com a gente que a gente ajuda vocês lá. Gente, obrigado a todos. Agradeço aí, acho que foi muito rica essa conversa. E que continue acompanhando os nossos próximos conteúdos. Só tem coisa boa aqui. Deixa eu fazer uma propaganda. Amanhã, gente, eu vou dar uma palestra aí. Vou dar uma propaganda minha. Uma palestra no período da tarde, às 3 horas. Pensa uma palestra legal, bacana. Eu vou falar sobre o futuro do trabalho. Profissões do futuro. O que você tem que aprender para viver lá no futuro, quando esse futuro chegar. Então, quem tiver interesse nisso, cola em mim amanhã, beleza? Então tá, gente. Valeu, obrigado. Até mais.